prazer, meu nome é doutora Lígia, sou médica endocrinologista, proprietária do Grupo Cita. Estamos aqui em mais um CitaCast, trazendo um tema muito atual. Nós estamos no meio do Campeonato Mundial e nós trouxemos o Dr. Guilherme Neto, médico do esporte lá da clínica, Dr. Rafael Serra Cruz, ortopedista, para a gente tentar entender qual é a preparação desses atletas e quais são os riscos que eles têm num campeonato tão curto e tão intenso como o Campeonato Mundial. Muito prazer, doutor Guilherme. Prazer. Prazer. Prazer, minha Lígia. Agradeço de coração vocês terem aceitado aí esse convite. Vamos lá tirar algumas dúvidas que eu acho que é de muita gente que se interessa aí pelo futebol, né? Sim, com certeza. Doutor Guilherme, uma das coisas que a gente pensa é que existe, talvez, né, eu como uma pessoa leiga no assunto, uma preparação diferente para um campeonato como o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista, que são vários meses aí de preparação, e um campeonato que dura 30 dias, 29 dias, como o Campeonato Mundial. É diferente o preparo desses atletas? Eu acho que o preparo desses atletas, eles acontecem, a gente não prepara os atletas apenas para um campeonato, a gente vai preparar eles para a temporada. E aí, dessa temporada, a gente vai entender qual campeonato é prioridade naquele momento. Pensando nesse campeonato específico, pensando numa dificuldade aí para esse tipo de campeonato, eu acho que é manejar a prevenção de lesões ao mesmo tempo de manter a performance desses atletas. Mas pensando na preparação, eu acredito que não tem uma preparação específica. A gente prepara a temporada como um todo. E claro que, como é um campeonato que os atletas têm que viajar, sair para fora do país, tem que ter uma preparação antes de chegar naquele destino, para poder entender como que vai estar o clima lá, os horários dos jogos, que horas que os jogos vão acontecer. Então é muito importante ter toda essa preparação aí da logística mesmo, para não atrapalhar a performance desses atletas. Entendi. E em relação à nutrição, existe alguma alimentação, hidratação, suplemento, alguma coisa que eles fazem diferente para ter esse campeonato mais curto, vamos dizer assim? Eu acho que esses 3 pontos, tanto a nutrição, quanto a suplementação, quanto a hidratação, são 3 pontos fundamentais aí para a performance, não apenas nesse campeonato, acho que para qualquer jogo, independente do campeonato. Nos aspectos nutricionais, é fundamental que a gente ajusta o consumo de carboidratos, tanto na quantidade quanto no timing desses carboidratos, para garantir que os atletas cheguem na competição com o tanque cheio, ou seja, com as reservas de glicogênio lá no músculo no máximo possível, para poder aguentar aí todo o campeonato. Pensando na suplementação, essa suplementação eu acredito que ela deve ser feita de forma individualizada para cada atleta da equipe. Com isso a gente vai ter que considerar qual que é a posição daquele atleta, qual que é a minutagem que a gente espera que aquele atleta vai jogar em determinada partida. E também qual que é o objetivo daquela suplementação. A gente está suplementando por quê? Para melhorar um sprint do atleta, para melhorar o foco desse atleta, para melhorar a resistência. Então essa suplementação, certamente, ela é muito importante, mas não é uma suplementação que a gente faz de forma generalizada para toda a equipe, tem que ser individual. Isso que você falou é bem interessante. Então, uma coisa que eu não sabia. Então, por exemplo, se você for pegar um zagueiro, um goleiro, um atacante, é diferente o jeito de manejar esses 3 atletas. Certamente, porque eles vai ter estímulos diferentes dele durante uma partida. Então, se a gente considerar aí um goleiro, o goleiro, a princípio, ele fica mais parado ali praticamente o jogo inteiro. Vai considerar, por exemplo, um lateral que dá bastante sprints durante o jogo. Então, a gente vai individualizar essa suplementação de acordo com a posição do jogador. Entendi. E tem um tempo mínimo aí de recuperação desses atletas? Você fala assim, olha, um tempo entre uma partida e outra, como que é feito? A gente vê bastante, agora no meio do jogo a gente vai fazer substituições para poupar o atleta. Tem algum protocolo, alguma coisa assim que se use? Então, assim, a questão da recuperação, o que a gente vai sempre avaliar nos atletas é 2 coisas, que a gente considera carga interna e carga externa. Carga interna é o que o atleta fez durante o jogo. Por exemplo, quantos quilômetros ele correu, quantos sprints ele teve, quantas mudanças de direções ele teve durante a partida. E a carga externa é como isso afetou o desempenho, como isso afetou nos parâmetros do paciente. Por exemplo, a gente vai avaliar a frequência cardíaca, vai avaliar a percepção subjetiva de esforço, variabilidade da frequência cardíaca
E com esses parâmetros a gente consegue ter uma ideia de como aquele atleta está rendendo. Por exemplo, se um atleta passou a carga dele naquela semana aumentou muito, aí através desses parâmetros a gente consegue avaliar e a gente consegue prever, entre aspas, assim, vamos tentar, a gente vê que aquele atleta está sob maior risco de uma lesão muscular, por exemplo. E aí a comissão técnica vai ter que se reunir e vai ter que ver qual que é a decisão mais inteligente a ser feita naquele momento. Ou tirar o atleta de algum treino, ou diminuir a minutagem em campo, ou até mesmo até retirar aquele atleta de um jogo, se não for um jogo que seja tão importante naquele momento para aquele atleta, para a gente garantir que o atleta esteja disponível aí nos momentos cruciais aí do campeonato. E tem algum. E você falou assim que você vai ver quanto que ele andou, quanto que ele correu. Como que é feita essa contagem? Que agora eu fiquei curiosa. Eu falei, como que você vai saber? Ele anda com um podômetro lá? Eu acho que hoje eu acho que a ciência do esporte hoje está cada vez mais, está evoluindo mais em tecnologias para tentar prever. Claro que a gente não consegue eliminar, mas a gente consegue tentar diminuir a chance aí do atleta se lesionar. Isso é através de vários dispositivos, através de GPS em campo, através de monitor cardíaco, de frequencímetro. E com isso, através disso, tudo é monitorizado e aí em conjunto com outros profissionais aí do time, com fisiologistas do esporte, isso vai ser avaliado para poder entender qual que é o momento daquele atleta. Então eles já entram em campo monitorizados com esses dispositivos, vamos dizer assim. Hoje em dia é cada vez mais comum isso, assim, acho que o Rafael, que já trabalhou no esporte de alto rendimento, ele pode aí até... Eu ia comentar que foi interessante você trazer essa pergunta, porque às vezes quem está de fora acha que é um bando de jogador que chegou ali, vai jogar uma partida, vai descansar um pouquinho no dia seguinte, depois, enfim, vai treinar e depois tem outra partida. Mas assim, o meio do futebol, todo esporte na verdade hoje em dia, mas a minha experiência foi no futebol, é que você tem equipe multidisciplinar. Assim, eu lembro da minha época de Flamengo, posso falar o nome? Lógico, fica à vontade. A gente... Apesar de não ser o meu, fica à vontade. Eram reuniões diárias, sabe? Todo dia tem reunião, assim, pra gente avaliar como é que estão os atletas, e essa reunião envolve comissão técnica, envolve médico, envolve fisiologista, envolve fisioterapeuta. Os controles de carga são feitos exatamente, né? Você tem, não sei se você já reparou, às vezes um jogador tira a camisa, ele tá com tipo um body por baixo ali, aquilo ali, exatamente para segurar um GPS que ele tem nas costas, né? Então, assim, nunca soube para que era isso, tá vendo? Viver na frente. Tem vários modelos, né? Cada vez hoje em dia, só que às vezes é desconfortável. Isso aí, toda essa tecnologia está evoluindo, na verdade. Em treino, você pode fazer avaliação por drone, deixa um drone sobrevoando, você vê, tem infinitas possibilidades. Então, assim, por exemplo, você tem dosagem de lactato, você tem vários parâmetros, a frequência cardíaca, como ele falou, isso então, assim, e é tudo individualizado, entendeu? Isso aí, como ele falou também, não é uma coisa... que todos os jogadores vão... Cada um vai ter um... E aí, cada membro da equipe técnica faz o dever de casa. Quem trabalha em clube não para, entendeu? Você está o tempo todo pensando no time. O jogador talvez seja o que menos trabalha, entre aspas. O que menos pensa no time, O que menos pensa, Sim. É o que mais se desgasta, logicamente, né? Mas, assim, tem toda uma equipe por trás ali, assim, hoje em dia a ciência do futebol é isso, né? Você tem que se basear em dados, né? Para botar um atleta, para tirar um atleta, isso que ele comentou, de eventualmente você tirar um atleta que tá, às vezes a torcida não entende, assim, pô, por que tirou o cara? A gente fica bravo. Fica bravo, xinga o treinador. E aí, na verdade, tem toda uma explicação por trás disso. Então, assim, pode ser uma opção técnica, né, do técnico, mas muitas vezes isso envolve realmente a carga, a minutagem, tal, o retorno. Um exemplo ali do Flamengo, o próprio Pedro, né, ele voltou de uma lesão de LCA, ligamento cruzado anterior. E nos primeiros jogos ele não estava com uma minutagem alta, ele vai progressivamente aumentando até ele reencontrar o padrão dele, digamos assim. O ideal, né? O ideal dele. E alguns critérios também, né? Que hoje em dia muitas pessoas me perguntaram, no caso do Pedro, inclusive, porque falaram, pô, mas hoje em dia a recuperação de LCA não é com 9 meses? Antigamente era 6, tinha os números mágicos, né? E essa foi a grande evolução que a gente vê, principalmente na área da ortopedia, do return to play, né, que hoje em dia tem congressos só de return to play, de definir quais são as métricas que a gente vai usar para o atleta voltar ao esporte.
Com segurança, né? Que é o mais importante. Para segurança. evitar uma relesional. Sim, com certeza. E antigamente era muito baseado em time frame, que eles falavam, né? Tantos meses faz isso, tantos meses. Hoje em dia é tudo baseado em critérios. Então, assim, tem vários critérios, vários testes subjetivos e objetivos também, aparelhos que você vai... Se o paciente, o atleta, no caso, passou daquele critério, às vezes ele pode voltar antes. E eu acredito que a recuperação de uma, assim, como em tudo, não necessariamente eles falaram, né? A lesão de ligamento cruzado anterior são 9 meses. Para uma pessoa pode ser 9, para uma pessoa pode ser 7, para uma pessoa pode ser 10. Eu acredito que tem uma recuperação muito individualizada aí, né? E essa é a questão que a gente traz até para o consultório também, né? Pessoal, a primeira coisa, doutor, quando é que eu vou voltar a jogar bola? E aí eu falo, ó, vamos ver, cada caso é um caso, tá? Parece que eu estou enrolando, mas não. É real. Faz avaliações, exatamente. Não. Eu dou uma estimativa assim, olha, para você que não é atleta, que não depende disso para sobreviver, que é um hobby, eu vou falar, olha, se der para esperar um ano, espera um ano. Mas assim, a gente vai avaliando, né? 9 meses é seguro? Na maioria das vezes sim, é seguro. Às vezes dá para voltar antes. É baseado em critério, não é baseado em tempo. Entendi. E como que é a avaliação depois da partida, por exemplo? O que o médico pode fazer depois que ele acaba a partida para evitar uma lesão na próxima? Assim, né? Tem alguma dica, alguma coisa que você possa dar aí para esses atletas? Eu acho que após a partida, o principal é recuperar o paciente, o atleta para a próxima partida. Que geralmente nesse campeonato a gente vai ter aí por volta de 72 horas, 3 dias. E aí nisso tem algumas coisas que são fundamentais. Eu acho que principal assim seria o sono. O sono é fundamental. Tem uma quantidade de horas necessária aí? Pô, se a gente for ver, assim, por estudo vai falar entre 7 e 9 horas, mas é aquilo que a gente vê, sono também é algo bem individual aí de atleta para atleta ou de pessoa para pessoa. A alimentação é fundamental, a alimentação no pós-jogo sempre é dado para o atleta uma alimentação rica em proteína e carboidrato e eletrólitos que ele perde aí durante a partida. E as próximas refeições também sempre são refeições ricas em carboidratos para ele reabastecer aquele tanque e chegar com combustível cheio aí para o próximo jogo. E além disso, tem as outras medidas aí que também auxiliam, como por exemplo, crioterapia, massagem. Então, assim, a fisioterapia nesse período também, entre os jogos, é um grande aliado aí para os atletas. E tem uma outra coisa que a gente fica na cabeça, né? Até eu que sou da época do Ronaldo Fenômeno, né? Que entrou e não teve um grande desempenho aí na partida. Como que fica esse trabalho da parte mental, psicológica desses atletas que vão para esses jogos tão, né? Se perder essa partida não vai para a final, né? Que é uma coisa tão importante aí para eles. Eu acho que a parte mental ela é tão importante quanto a parte física. E nesse aspecto da saúde mental, eu acho que é fundamental os clubes terem um psicólogo ou psicóloga com experiência aí em esportes, em atletas de alto rendimento. Porque o psicólogo ele vai fazer aquela preparação para evitar situações aí agudas que possam desequilibrar esses atletas. Até um xingamento e alguma coisa assim em campo, né? Sim, eu acho que lembrar da mãe do coleguinha ali no campo. E eu acho assim que a parte médica é mais para a gente tentar abordar, a gente aborda mais situações agudas. Por exemplo, um atleta que está com uma ansiedade muito exacerbada, que não tem conseguido dormir, ou alguém que está dando alguma crise de ansiedade aí de forma aguda, então a gente pode medicar ou até mesmo avaliar e encaminhar ali precocemente para uma avaliação com o psicólogo. Eu não sei a experiência do Rafael, se quando ele trabalhou aí com esporte de alto rendimento, se tinha psicólogo na equipe aí em conjunto. Eu peguei uma transição de gestão, assim, uma gestão que era mais centralizadora e depois uma gestão que começou a abrir o campo para a equipe multidisciplinar. E é nítida a diferença, a importância do psicólogo de esporte. E uma coisa interessante, não só para o rendimento, para o foco do atleta, mas inclusive os atletas que estão voltando de lesão, porque eles têm muita cinesiofobia. A cinesiofobia é o medo do movimento ali, o medo do movimento que causou a lesão. Então ele sabe que se ele der uma ginga, se ele for virar o corpo para cruzar uma bola, é um movimento que rompe o ligamento dele, por exemplo, e passa aquele filme na cabeça. Então ele vai ficar com medo, ele vai querer mudar o jeito dele jogar para poupar. E assim, uma vez que o atleta está liberado, né? Teve alta, operou, fez tudo certinho, teve alta,
é para ele jogar, a gente fala a vera, né? Não é para ele se poupar, né? Mais, né? E aí, só que entra um bloqueio, entendeu? Então, assim... Psicológico até. Exato. Então, assim, o psicólogo, ele atua nisso também, tá? É super importante, né? Até dentista, né? A gente pensa que não, mas assim, toda a equipe é fundamental para o sucesso ali do trabalho. E você falou de lesão. Existe alguma lesão que é mais frequente nesses atletas, nessas competições curtas, vamos dizer assim? Geralmente, assim, como eu estava falando, né, Guilherme, cada time está vindo de um lugar do mundo diferente, né? Tem um calendário. A maioria do mundo segue o calendário europeu. Os times africanos, os times asiáticos, a maioria, né? Segue o calendário europeu que está em final de temporada. A final da Champions foi há pouco tempo, foi em maio. Então, assim, eles estão no final de temporada e julho já começa a ser a pré-temporada deles, desse ano agora. Então, assim, a gente, nesse momento, está numa certa vantagem, porque a gente está no meio da temporada, né? Então, assim, essas lesões, geralmente, esses atletas estão mais fadigados. Isso aumenta a chance de lesão muscular, né? Então, assim, no futebol é mais comum ali a lesão de musculatura adutora, musculatura posterior de coxa, eventualmente as tendinites patelares, tendinite de Aquiles. Isso vai variar também de acordo com a posição, como a gente já comentou, né? Os sprinters têm muita lesão de posterior de coxa no momento da desaceleração. Enfim, basicamente essas lesões. As lesões musculares, né? E as lesões traumáticas são mais imprevisíveis, não tem muito. Mas algumas lesões é interessante falar, para o público leigo também, que, por exemplo, as entorses, muitas vezes elas acontecem por uma fadiga, na verdade. A gente tem mecanismos neuromusculares de estabilização das articulações. E quando a gente está fadigado, não é só a musculatura que vai sofrer um estiramento, eventualmente, mas a gente não vai controlar muito bem o movimento e, eventualmente, uma entorse que, numa outra situação, seria, como é que eu vou falar, prevenível, né? Se o atleta tivesse a 100% ali, eventualmente ele não consegue esses mecanismos e termina torcendo o tornozelo. Entendi. E assim, e como que você vai decidir se essas lesões são cirúrgicas, se não é? É possível você fazer uma cirurgia no meio de um campeonato que tem 30 dias, esse atleta voltar para o campeonato ou não? Se é cirúrgico, ele está fora e vai lá assistir do banco de reserva. Em geral, é pouco tempo para você se recuperar. Em geral, uma lesão que se acontece uma lesão cirúrgica num campeonato desse, muito provavelmente é uma lesão que tira o atleta do campeonato, tá? Mas tem situações, por exemplo, na minha época de Flamengo, eu operei um atleta com uma lesão de menisco e com 2 semanas ele já estava voltando, já estava jogando. E qual que foi a estratégia ali? Era um atleta, era um zagueiro, tinha assim, um volume de musculatura absurdo, um controle neuromuscular absurdo. Era uma lesão pequena de menisco, mas que não estava permitindo ele jogar. Foi uma coisa mais aguda, ou seja, ele estava bem, teve a lesão, a gente já abordou a lesão, ele já fez a reabilitação, a fisioterapia. E no futebol existe uma coisa assim, a gente não passa direto, né? O atleta está no DM, né, departamento médico, junto com a equipe de fisioterapia, os médicos passando visita todos os dias ali. Depois ele não vai direto para o treino, ele passa por uma transição. Essa transição geralmente é feita por um educador físico que se especializou nessa transição. Então ele conhece as lesões e ele está o tempo todo sendo visto por todo mundo. O fisioterapeuta vai no campo, vê, ajusta. Então, assim, esse atleta, né, com 2 semanas ele está de volta. Então, deixa eu só tentar entender. Então, antes dele voltar a treinar, vamos assim, ele passa, ele opera. E antes dele voltar a treinar com a equipe, ele faz seria uma reabilitação transição com esse educador físico. Mesmo, isso. E é uma coisa, inclusive, que eu sempre eu tento trazer tudo que eu aprendi no esporte, assim, para a minha vida real, no consultório. E, assim, eu tento buscar afinidades ali com preparadores físicos que tenham essa visão, né? E para a gente fazer essa transição. Tem muitos fisioterapeutas hoje que estão indo junto com o paciente, pensando no nosso caso de consultório, né? Tem vários fisioterapeutas que vão para a academia com pacientes, prescrevem também série de atividade física. Então, essa transição é super importante antes desse paciente ou do atleta voltar para o esporte. Mas, assim, o que eu te falei é exceção à regra, tá? Não é a rotina.
na rotina de geral, assim, no caso cirúrgico, o atleta está fora de um campeonato curto, é muito pouco tempo para recuperar. recuperar. E dizer que ele está 100% para jogar uma partida tão importante, né? Exatamente, ainda tem essa questão. Ele vai voltar, não vai estar condicionado. Né? Ele parou ali no meio do campeonato, então... Eu acho que eu acho que depende também do jogo que vai acontecer. Agora que a gente já está mais no final do campeonato, por exemplo, uma final do campeonato mundial vai ser muito diferente da primeira partida. Então acho que o atleta vai ter que estar ciente dos riscos que ele está correndo e aí junto com a comissão técnica toda, a equipe médica e todos os outros profissionais, eles vão decidir em conjunto aí se vale ou não arriscar aquele atleta aí para aquele jogo. Assim, eu acho que acho que essa questão da importância do jogo, acho que isso também tem que levar em conta. E é super importante levar em consideração o atleta, né? A decisão dele. Assim. A gente, eu sempre gostava de me colocar ali como um consultor. Eu falo, eu estou prestando uma consultoria para você. Eu tenho conhecimento técnico, eu vou te dizer quais são os riscos e a gente vai decidir em conjunto. Se o atleta disser, tô fora, tá fora, não tem papo. E até o que a gente estava falando, às vezes ele tem condições físicas, mas não tem condições psicológicas. Também não adianta você colocar uma pessoa dessa em campo, Exatamente. né? Porque ele só vai prejudicar a equipe, né? Exato. E em relação a gente conversou, né, de prevenção, a gente tem falado muito de prevenção. Mudou alguma coisa nos últimos anos para prevenir essas lesões ortopédicas? Mudou absurdamente, assim, acho que foi divisor de águas, né? E eu tive a sorte de pegar essa transição, né? A minha primeira passagem no Flamengo foi em 2013, no futebol de base, né? E era uma coisa mais, entre aspas, amadora, né? Uma coisa ali que você não tinha muito controle de carga, você não tinha muito... Assim, depois, quando eu voltei em 2018, a coisa já tinha... Foi mais ou menos nessa época que aconteceu a transformação no futebol, pelo menos, que aconteceu esse salto, né? De tecnologia, de tudo. Então, assim, hoje em dia a gente entende muito nessa individualização, isso eu acho que é super importante, né? E foi uma coisa que foi sendo percebida, não é one size fits all, sabe? É aquela coisa para todo mundo, é individualizar e eu percebi essa mudança. A questão de controle de carga, a questão de a compreensão do controle neuromuscular. Antigamente, até os ortopedistas mais antigos iam falar, só fortalecer e alongar, não sei o quê. Então, assim, meio que uma série para todo mundo, fortalece, todo mundo na academia e tal. E a gente sabe que força é importante, com certeza, mas, assim, em geral, para lesões, eu sempre falo isso também para os pacientes, eu gosto de explicar. Tem 4 fatores fundamentais ali. Vai ser força muscular, mobilidade, flexibilidade, volume de treino, controle de carga, tá? E o gesto esportivo. Então, assim, me explica aí melhor o que é gesto esportivo, que os outros 3 eu ainda entendi esse daí. Falei, gesto esportivo... Pra mim, gesto esportivo é outra coisa. O gesto esportivo vai variar, é a técnica do atleta. É a ginga, aquela coisa que você tá falando. Você falou não tem nada a ver com isso. Também, mas é porque assim, isso eu falo geral. Mas eu tô falando, por exemplo, pensando em todos os esportes, não só no futebol. Mas, por exemplo, corredor, né, que esses fatores são muito comuns, assim, eu explico muito para corredor. Corredor, até no futebol, você corre o tempo todo. Sim, né? foi isso que eu pensei. Então, assim, você tem, por exemplo, você tem o atleta que faz a passada, ele faz o contato com o solo com o calcanhar. Você tem um atleta que faz o contato com o solo com o pé plano. Você tem um atleta que, principalmente no momento de sprint, você só usa a ponta do pé, você nem aplana o calcanhar, você nem faz o contato com o calcanhar. Então, assim, dependendo de cada... Isso é um detalhe mínimo, só para explicar. Dependendo de como é a corrida desse atleta, ele vai colocar mais carga em uma ou outra parte do corpo. Agora deixa eu entender uma coisa aí. E esse tipo de corrida que você falou, por exemplo, isso daí, vocês que explicam para o atleta, olha, na sua posição, ou esse é o jeito dele, e aí vocês vão adaptar o jeito dele ao que ele precisa fazer, vamos dizer assim. É o jeito dele, e isso é um erro, entre aspas, biomecânico clássico. Se você não existe a questão da individualização. Não existe um melhor jeito para todo mundo. É individual. Aquele atleta corre dessa maneira. Ele põe a força do pé em algum determinado lugar, mais ou menos isso. Sim. Então, assim, a gente vai avaliar qual é a musculatura de acordo com a corrida, com a passada dele. Só um exemplo, tá? Assim, é um mundo gigante. A gente vai ver qual é a musculatura que vai ser mais sobrecarregada com o jeito dele correr e a gente vai privilegiar um alongamento, um fortalecimento para poupar aquela musculatura, para que aquela musculatura tenha resistência
para aguentar o campeonato, para aguentar a temporada, enfim. Então, assim, tudo isso é trabalhado. E se você tenta mudar, qualquer mudança, falando isso é mais literatura de corredor até, tá? Mais do futebol. Qualquer mudança que você faça no gesto esportivo do atleta, o ideal é que você reduza o volume de treino naqueles fatores, né, que a gente falou. Ele se readaptar, né? Exato. Eu sempre falo essa questão, a energia ela vai continuar passando. Você vai mudar por onde a energia passa. Então, se você tirou a energia biomecanicamente de um lugar, ela não vai sumir, ela não vai só sair dali, ela vai para outro lugar. Você tem que entender se esse outro lugar está pronto para receber aquela energia a mais, para poupar determinada região. Entendeu? E aí você tem que preparar essa musculatura antes de fazer a mudança, preparar aquela musculatura para receber aquela carga, para aí sim o atleta, enfim, o corredor, mudar o jeito de correr. Mas eu tô falando, só foi o que você perguntou, mas sim, a gente não faz isso com o atleta, não. É o jeito dele correr. A gente é que vai se moldar isso, entender e promover a melhor maneira de prevenir lesão naquele atleta. Não é que a gente vai mudar a maneira do atleta correr ou fazer qualquer coisa. E, por exemplo, aqueles atletas que já entram no campo com uma certa lesão, como que é qual é a dica que vocês dão, o que vocês fazem? Porque você falou, a gente não pode mudar o jeito dele. A gente libera, ele tem uma lesão, tem aquela parte psicológica. O que a gente pode falar para esse atleta que entra lesionado em campo? Óbvio que com uma lesão possível de ser jogado, ninguém vai fazer nenhuma... Então, isso tudo tem que ser conversado antes, né? Com a equipe multidisciplinar, na verdade. Então, assim, por exemplo, isso é muito comum em retorno de lesão muscular. A lesão muscular, a gente brinca que é o que derruba a DM. Porque a lesão muscular é a mais... que a gente não consegue prever, é a mais imprevisível possível. Acontece, às vezes, você tem alguns critérios, mas a maioria deles são subjetivos, né? Então, assim, às vezes você bota um atleta de volta, né, num tempo... Antigamente tinha uma regrinha de 2 semanas, vamos explicar por 2. Lesão grau 1, e até a classificação de lesão muscular hoje em dia tem várias. Antigamente era grau 1, grau 2, grau 3. Na minha primeira passagem no futebol era isso. Era aquela coisa mais... Hoje em dia ainda se fala isso na mídia leiga, né? Mas hoje em dia tem inúmeras classificações super complexas e que permitem, inclusive, você antecipar, às vezes, o retorno de um atleta. Então, assim, antigamente era aquela regra, grau 1, 2 semanas, grau 2, 4 semanas, 4 a 6, em grau 3, eventualmente pode ser cirúrgico, eventualmente você segura aquele atleta 6 a 8 semanas, né? Isso era o que se fazia antigamente, tá? Então, assim, hoje em dia tem vários, a classificação não é mais essa, né? A gente usa vários outros critérios, e aí, baseado naquilo, a gente vai controlar a minutagem daquele atleta, entendeu? Eventualmente, a gente pode falar, olha, evita sprint, se não for uma situação de extrema necessidade ali. Então, assim, mas quando a gente bota o atleta, na verdade, a ideia é que ele não se poupe. Quando a gente coloca o atleta... Ele já está 100%. Ele tem que estar 100%. Não é? Essa é uma situação que acontece, tá? É uma situação na vida real acontece. Não é para acontecer muito, entendeu? Então, assim, o atleta... Eu digo mais assim, o atleta voltando de lesão. A gente vai controlar isso. A gente não pode transferir essa responsabilidade para o atleta. A gente tem que ter planejado isso antes. Então, a gente não vai botar aquele atleta... Se ele não tiver 100%. Eu digo assim, um parâmetro que a gente controla muito é a minutagem, né? Mas, eventualmente, num momento muito decisivo, de repente, um atleta que está voltando, em que o jogo está pegado, aquela coisa ali. Então, assim, isso tudo tem que ser conversado com comissão técnica previamente. Então, assim, mas um dos principais fatores que a gente controla ali é a minutagem mesmo. E antigamente, acho que uma das principais lesões era a lesão de cruzamento anterior, né? Hoje em dia ainda é isso, não é? Como que é isso daí? Depende muito, na verdade, assim, depende muito do estilo de futebol, pensando nos clubes todos, né? A gente aqui no Brasil, a gente tem uma incidência relativamente alta aí de lesões cruzadas, de entorse de tornozelo, lesões traumáticas também por contusão. O futebol europeu já é um futebol um pouco mais rápido, um pouco mais técnico, mais tático. Então, assim, menos pegado, vamos dizer assim? Menos embates. Sim, você acha que dá pra gente falar isso ou não? É mais rápido. O futebol europeu é mais rápido. Então, assim, o atleta tem mais lesão muscular. Entendeu? Então, assim, porque quando a gente fala de estatística vai ser proporcional, né? Então, assim, as lesões musculares vão sobressair mais no calendário do futebol europeu por conta disso, entendeu? Então,
Mas as lesões de ligamento cruzado não são as mais... Elas ficam muito evidentes, porque tiram um atleta durante muito tempo e aparecem muito na mídia. Entendi. Mas ainda bem que elas não são as mais comuns, elas não são. Um torce de tornozelo é muito mais comum do que uma lesão de LCA. Eu acho também que vai depender muito da posição do atleta, né? Dependendo do tipo, da posição do atleta, ele vai ter determinado tipo maior de lesão. Então, acho que tudo é... No futebol, acho que é muito individual por posição, pelo histórico do atleta. Então, acho que... Acho que ele já está impressionada com a ciência do Gente, eu tô mesmo, eu acho que deu pra perceber, né? Eu falei, gente, eu não todo sabia mundo acha disso. que é só entra no campo, joga bola. Exatamente. E eu acabou, fiquei né? pensando assim, meu filho quer jogar futebol, eu falo, cara, não dá, meu, esse negócio é muito profissional, esse negócio. Mas pro atleta, o atleta, ele é o bajulado, entendeu? Tá todo mundo trabalhando em função do atleta. Se o seu filho quer ser o atleta, tá ótimo para ele. Então tá bom, eu acho que quero agradecer aqui todo mundo que ficou com a gente aqui, né, que descobriu esse mundo novo, pelo menos pra mim, aí do futebol e dessa preparação, e nossa, foi muito legal, eu queria agradecer vocês demais. Obrigado. Eu que agradeço aí pela oportunidade. Imagina.